neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Não me importa se o mundo me desprezar, vou feliz ao meu lar celestial. Para mim as riquezas terrenas nada são ante a que meu Jesus me deu. As riquezas do mundo não busco mais, pois tenho riqueza melhor. Há um sol reluzente de brilho sem par, onde reinará meu Jesus. As riquezas que o mundo me pode dar, e um dia se pode acabar, mas meu gozo inefável e profundo é eterno e não se pode comparar. As riquezas do mundo não busco mais, pois tenho riqueza melhor. Há um sol reluzente de brilho sem par, onde reinará meu Jesus.
Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Salmos 5, versículo 7. Ouvintes amados, vamos tratar mais uma vez juntos de constatarmos pelas Escrituras associadas à história, isto é, ao tempo que temos vivido, e ver se juntos nós podemos encontrar o sinal desse tempo. A história mostra, conforme nós temos analisado, que dificilmente Deus encontrou pessoas que reconhecessem o tempo, o sinal do tempo e a sua mensagem, a mensagem daquele tempo. Haja visto que o homem está sempre dando glória a Deus pelo que ele fez, pelo que Deus fez, dando glórias a Deus pelo que Deus vai fazer. Mas ele não glorifica a Deus pelo que ele está fazendo. O homem natural não faz isto. Quando passa, então depois coloca na história, então são citados nos púlpitos, mas se aqueles que citam Lutero hoje, Wesley, etc., e demais homens que foram poderosamente usados por Deus, vivessem naquele tempo, eles seriam contra os tais que eles citam hoje. Porque foram homens revolucionários, espiritualmente falando. Foram homens os quais Deus usou como marca de tempo, como sinal para aquela era. Isto deve ser meditado por cada um individualmente. Se eu vivesse naquele tempo, com quem eu estaria? Ao lado de quem eu estaria? Mesmo na crucificação de Jesus Cristo, com quem você estaria? Você diz, olha, eu estaria com os de Jesus. Mas onde estão os de Jesus nesta era? Analise um pouquinho e você vai constatar que você está crucificando a Cristo novamente. Se você não reconhece o tempo, a visita de Deus, o sinal de Deus em seu dia. Isso não acontece propositalmente e nem mesmo conscientemente às vezes. Vamos repetir que quando Jesus disse que a sua vinda seria como de um ladrão, isto ele diz, em outras palavras, que os homens seriam apanhados inconscientes sobre a sua segunda vinda. Agora a Bíblia fala no Velho Testamento sobre o templo. O templo foi construído, o tabernáculo foi construído sob a orientação de Deus. No Salmo 5, vejam o que Davi disse: mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Davi está dizendo que entraria na casa de Deus não pela sua própria grandeza, não pelos seus feitos, não pelo seu heroísmo, não pela sua posição, mas sim pela benignidade de Deus, pela grandeza da benignidade de Deus, não pela sua grandeza social, intelectual, não. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza
da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. No Salmo 23, versículo 6, ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ouvintes, vamos ver como aconteceu, que possivelmente nós veremos o que está acontecendo, como está acontecendo, o que vai acontecer e como vai acontecer. Vejamos como aconteceu. Os sacerdotes falharam em ver o sinal do dia deles. Os líderes religiosos nunca podem apontar ao povo, mostrarem para o povo o que está acontecendo, no sentido da realização de Deus no momento. Eles sempre chamam a atuação de Deus de falsa. E qualificando a atuação de Deus de falsa, automaticamente eles abraçam a atuação de Satanás como verdadeira. Ninguém iria para o inferno. Vocês têm que admitir com paciência essa declaração. Ninguém iria para o inferno se não houvessem os falsos líderes, falsos pastores, falsos pregadores, falsos obreiros. Ninguém iria para o inferno. Não. Mas como assim? Jesus disse que é o cego guiando os cegos, ambos cairão no buraco. Não há inferno a não ser para aquele que pensa que vai para os céus e vai se encontrar em outro lugar muito diferente. Aqueles que morrem sem Deus, perdidos, mergulhados no pecado, oficialmente no mundo, eles não se decepcionam ao depararem-se com o resultado da vida sem Deus, porquanto eles já viveram desiludidos de Deus aqui. Não é surpresa para eles. Portanto, eles não vão para o inferno, eles já estavam no inferno. Então o inferno não é surpresa para eles. Mas os que vão para o inferno são aqueles que, tendo as Escrituras nas mãos, são liderados por homens que não podem ver o sinal do dia. Eles estão caminhando, indo para o inferno. Não há coisa mais triste do que você estar aqui numa situação horrível, indesejável, desesperadora, sendo que antes você teve a oportunidade de se livrar daquilo, esteve num lugar seguro. Por isso Jesus disse: melhor fora que não conhecesse, melhor fora que não tivesse conhecido. Isso aí é profundo, meus ouvintes. É profundo do que conhecer então um evangelho que não pode apontar o sinal de Deus, que não pode te levar a reconhecer o dia e sua mensagem. Agora vamos perguntar, de acordo com a Bíblia, quem foi que falhou em ver o sinal daquele dia de Jesus Cristo? Ora, se o povo falhou, antes do povo falhar, os líderes do povo tinham que falhar. Não tenha dúvida disso, isso é matemática. Eles não eram homens pervertidos. Vejam só porque o povo tinha de crer neles. Eles eram homens santos, para começar. Eles eram homens que você não podia colocar o dedo em suas vidas em lugar algum. Veja só se o povo não teria que crer nesses homens. Eles não podiam
de maneira alguma, ter alguma mancha em suas vidas que o povo pudesse ver. Um sacerdote morria, ele era apedrejado até morrer por qualquer coisa pequena que ele cometesse. Quanto mais desonrar uma moça, quanto mais negociar o evangelho, quanto mais outras coisas terríveis que estão acontecendo nos dias de hoje. O sacerdote daquele tinha vida intocável. Intocável, você sabe o que é isto? Agora, tinha razão do povo crer naqueles homens ou não tinha? Perfeitamente. Então você não pode condenar aquele povo por ter crucificado a Cristo, por ter rejeitado a Cristo. Nós temos de condenar a nós mesmos. Aqui está a coisa. Quando temos tantas coisas falsas aos nossos olhos e nós estamos preferindo aquilo com o verdadeiro brilhando aí e não podemos ver. O sacerdote tinha que viver uma vida santa, santa, você entendeu? Santa e limpa, na expressão da palavra. Ele não podia fazer isto ou aquilo outro, porque ele era apedrejado simplesmente por qualquer coisa. E agora eles eram grandes homens. Suas esposas, por lei, tinham que atender os requisitos. Eles eram grandes homens, homens santos na visão do povo. E ainda assim, eles tinham consigo uma grande coisa para apresentar ao povo e satisfazendo assim as suas próprias consciências. Nós temos Deus. Nós temos o Deus que tem estado conosco através de todas estas eras, eles podiam alegar com razão. Nós temos entrado em seu santo templo. Que santo templo! O templo que eles entravam todos os dias estava justamente apontando para Jesus Cristo. Mas eles não puderam entrar no santo templo. Ali havia logo na entrada a porta, com o altar de bronze. Logo tinha uma fonte. Logo você entrava no átrio. Veja só, apresentando a Jesus Cristo. Justificação pela fé. Você lavava as mãos. Ali estava a fonte. Ele disse que ele é a água da vida. Ele é a fonte da água da vida. Ele está lá fora no átrio, mas ele estava ali dentro também no lugar santo. Você entrava pela porta e encontrava logo um candelabro de 7 lâmpadas. Encontrava a mesa do pão. Encontrava o altar de ouro, de incenso, onde era colocado o incenso que simboliza as orações. Mas logo tinha um véu. E aquele véu, por lado de dentro do véu, tinha a arca, com as tábuas da lei, com a vara de Arão que reverdeceu, com a panela de maná que não desvaneceu, e a glória da Shekinah, aquela luz que não apagava. Então ali estavam as coisas todas apontando para Cristo. Justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. E eles entravam naquilo lá, no tipo, todos os dias, na sua tradição, da maneira mais sincera. Mas quando aquilo estava se cumprindo, surge-se a pergunta: eles viram o grande templo? Ele disse: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Quem que estava falando ali?
Estava falando, Deus estava falando naquele templo. O próprio Deus, que levantaria o templo, estava falando: matai esse corpo, crucificai-o, mas no terceiro dia o levantarei. Mas quem entrou nesse templo foi justamente os que não podiam entrar. Os que podiam entrar no templo até o lugar santo, até o Santíssimo, no caso do sumo sacerdote, não entraram em Jesus Cristo, mas a meretriz entrou. As meretrizes e os ladrões entrarão antes de vós no reino de Deus. Eles me conhecerão primeiro como Messias. E o véu foi rasgado de alto a baixo. E você pode entrar nesse templo. Viver sob a glória da Shekinah, sob a glória constante, perpétua de Deus, comendo do maná que não desvanece, tendo esta vara seca, esse corpo seco, sem vida, reverdecido, umedecido pelo Espírito Santo e dando frutos que saltam para a vida eterna. Sim, tendo as tábuas da lei, não com legalismo humano, mas escritas nas tábuas do seu coração. Eis aí o templo, não sabeis vós que sois templo de Deus, que sois casa de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Como pode você crer numa doutrina que diz que Deus só quer o coração? Ele quer o coração para dominar o corpo. Antes do homem conseguir o coração de uma mulher, ele não pode dominar seu corpo. Antes de Cristo conseguir o coração da igreja, do homem, da mulher, ele não pode fazer do seu corpo um templo do Espírito Santo. Então fica sendo templo de vaidade, de mentira, de prostituição, de falsas doutrinas, de fornicações doutrinárias e demais coisas. Onde estamos parados? Que tempo é este que estamos vivendo? O sinal está às portas. Você não pode ver o sinal do sodomismo aí, nas revistas, nos jornais. Você não pode ver esse sinal nas repartições, nas igrejas. Peça a Deus para te curar. Vá no tanque de Siloé. Veja onde tem uma mensagem que pode abrir seus olhos. Oh, que o Senhor tenha misericórdia de cada um, porque ver é muito importante. Um médico estava me contando que chegou com outra pessoa estranha, num lugar de turismo. Ali estava um homem maravilhado com o que estava vendo, aquele cenário da natureza, aquelas cachoeiras, as 7 quedas. Então, aquele turista desconhecido daquele conhecido médico, nosso conhecido amigo, disse: mas que maravilha, hein? Que beleza. O médico, nosso amigo brasileiro, disse para ele: na verdade é muito lindo, mas tem uma coisa mais bela do que aquilo, mais maravilhosa para ser admirado nesta hora quando a gente vê estas coisas. O que é? É a visão. É a visão? Sim, a visão. Porque o que adiantaria essas coisas tão belas se eu não pudesse enxergá-las? O que adiantaria? O que adianta um Cristo, como pintam, como pregam, como apresentam? O que adianta uma Bíblia se não posso ver o seu cumprimento nesta hora? Senhor, põe isto no coração de cada um e abre os olhos daqueles que desejam ver. É a minha oração, em poucas palavras, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Hoje sábado, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Sim, nossa igreja ali na CNF 1, setor F Norte, fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali a Sando Norte,
Você vai ver o supermercado Caprichoso ao seu lado esquerdo. Contornando ele, aos fundos está o edifício Praia Mar e no subsolo está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali nesta noite. Deus os abençoe. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Nossos cultos, programas de rádio, viu? Acesse aí, tabernáculo da fé Brasília.org.br, tabernáculo da fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet, onde transmitimos todos os nossos cultos, programas de rádio. O dia todo tem bênção para você nesta página transmitida para você, viu? Deus os abençoe. Não desligue seu rádio, porque vamos ter mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Não há melhor amigo do que Cristo, meu Senhor. Nos transes que passei, foi meu consolador. Tranquilo e paciente, muitas dores enfrentei, mas Ele me ajudou e a dor passou. Não há melhor amigo do que Cristo, meu Senhor. Nos transes que passei, foi meu consolador. Tranquilo e paciente, muitas dores enfrentei, mas Ele me ajudou e a dor passou. Na hora do sofrer é que a gente vê o amigo, e no meu padecer Jesus caminhou comigo. Riquezas, ambições do mundo nada me seduz, enquanto meu amigo for Jesus.
enquanto meu amigo for Jesus. Na hora do sofrer é que a gente vê o amigo, e no meu padecer Jesus caminhou comigo. Riquezas, ambições do mundo nada me seduz, enquanto meu amigo for Jesus. Enquanto meu amigo for Jesus. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Amados ouvintes, o que estamos citando está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 4 até o verso 6. Ele está falando de armas. Ele disse, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Se alguém perguntasse que armas são essas, a resposta começaria por aqui. Não são armas carnais. As armas carnais não compreende, nós não podemos compreender que as armas carnais sejam somente as bombas, os mísseis, as granadas, tais coisas, como armamento bélico. Não. As armas carnais compreendem, antes de tudo, o eu, o ego, a razão, os sentimentos, o afeto, a memória, a visão, a audição, o paladar, o tato, o olfato, estes sentidos do espírito e do corpo são armas carnais. São armas pelas quais os homens tomam as armas bélicas, trabalham pelos mísseis e demais armas bélicas. A razão, o sentimento e etc., etc., tem levado as pessoas a se armarem
de uma maneira material, porque essas são armas carnais. É certo que, através desses sentidos, nós nos defendemos, nós nos alimentamos, nós enxergamos, nós ouvimos, e por isso nos armamos, carnalmente falando. E uma vez armados, carnalmente falando, nos armamos materialmente falando. Agora o apóstolo São Paulo está falando a pessoas, a igreja, de uma experiência especial do corpo de Cristo, que não se arma para a milícia, para a luta, com armas carnais. Porque a razão tem se tornado uma inimiga capital da fé. Enquanto a razão pede prova, a razão quer, como a lógica, pegar, sentir, ver, cheirar, ouvir, etc., a fé age completamente o contrário. A fé chama as coisas que não são como se já fossem. A fé se torna em um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E somente alimentados por uma inspiração divina, a nossa alma, que é a natureza do Espírito, pode nos levar a trabalharmos e vivermos como quem não vai ficar aqui, mas que tem uma morada celestial. E por isso se arma não com a armadura carnal, mas sim com as armaduras celestiais. O mesmo apóstolo, na sua carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ouvintes, aí está. Paulo, naturalmente conhecendo a armadura de um soldado romano, tomou aqueles instrumentos de guerra, tomou aquelas armaduras materiais, como um tipo apenas, para as armaduras espirituais. Ele falou sobre a couraça da justiça. Ele falou sobre os calçados.
na preparação do Evangelho da Paz. Ele falou no escudo da fé. Ele falou do capacete da salvação. Ele falou da espada. No caso, a espada do cristão é a palavra de Deus. Porquanto a palavra de Deus é, sem dúvida alguma, a espada que o Espírito usa. Então nós temos encontrado pessoas cansadas e desanimadas à margem do caminho. Se desanimaram, enfraqueceram e deram por entregue, dizendo que não conseguem prosseguir. Por quê? As astutas ciladas do diabo, as potestades do ar, todas estas coisas do inimigo não devem ser combatidas com armas carnais, porque isso provoca apenas contendas e demais coisas. Elas vêm nos lugares celestiais e ninguém deve se escandalizar com isso. Absolutamente não. Foi na reunião dos santos que Satanás estava para apontar o caso de Jó a Deus. E Paulo disse que nós tínhamos que lutar não contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais. Você vê, se o seu lar, começando de seu corpo, não é um lugar celestial, não há luta. Não há luta contra as astutas ciladas do diabo. Tudo que o mundo cria, tudo quanto é invenção, tudo quanto é moda, não pede licença para entrar naquele lar. Mas, quando ele bate num lar, que é um lugar celestial, num corpo que é um lugar celestial, então há luta. E esse soldado, esta mulher, este homem, esta moça, essa criança, esse moço, esse crente, sabe perfeitamente que as armas carnais não são próprias para essa milícia. Não resultam em vitória, mas antes fracasso, desânimo. Sim, isto é verdade, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Agora, elas são poderosas? Sim, perfeitamente. Por isso elas são poderosas, justamente porque não são carnais. O conhecimento intelectual da Bíblia é uma arma carnal apenas. É por isso que esse conhecimento intelectual da Bíblia não forja, isto é, não gera verdadeiros cristãos. Não. Você pode pregar a mesma coisa que um homem ungido de Deus prega, citar a mesma escritura, mas aquilo não vai gerar um crente da qualidade que aquele outro que é ungido pelo Espírito Santo para pregar sua palavra gera. Porque é uma arma usada simplesmente no sentido carnal, intelectual. E isso não é poderoso, é letra apenas. Mas Paulo disse, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos. Fortalezas? Satanás tem levantado fortalezas para destruir os filhos de Deus. Mas o que foram os muros da grande Jericó para Israel, para Josué? Nada. O que valeu os muros e toda a guarnição de Jericó para o povo que estava lá dentro? Nada. Mas eu pergunto,
Qual o israelita que podia entrar na casa de Raabe e matá-la? Nenhum deles. Nenhum deles. Qual foi a arma de Raabe, a meretriz? Foi a obediência, crendo apenas num cordão vermelho que aponta para o sangue de Jesus Cristo. O que valem as fortalezas? O que valem as grandes denominações? Não valem nada como os muros de Jericó. Não foram nada para Josué e também não puderam salvar aquele povo que estava dentro deles. Assim também são as denominações. O aguilhão da morte foi quebrado. Essas fortalezas estão caídas, porque as armas da milícia dos filhos de Deus não são carnais. E a mensagem final entrou e tira lá de dentro a Raabe eleita. Isso me faz alegrar o coração. E essas armas destroem os conselhos, porque o justo não anda segundo o conselho dos ímpios. Uma mulher cristã não anda segundo esta moda. Moda é conselho como se deve vestir. Um homem cristão não anda segundo os conselhos dos ímpios. Um verdadeiro cristão não anda segundo os conselhos intelectuais. Isto porque as armas poderosas em Deus destruíram estas fortalezas, destruíram estes conselhos dogmáticos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, contra a ciência de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. O que diz o mesmo apóstolo São Paulo nesta carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 19: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Irmã, irmão amado, aqui está a arma do cristão. Se porventura nos encontramos aí de vez em quando amarrotados, contristados, frustrados, é porque usamos outras armas. Usamos a razão, os sentimentos, os afetos, a memória, o raciocínio. É porque usamos somente a visão, a audição, o paladar, o tato, o olfato. Mas quando nós passamos por cima de todas estas coisas, a nossa fé passa por cima de todos esses sentidos, porque o sentido está dizendo, está doendo. O sentido é para você sentir a dor, os sintomas da doença. A fé é para você se assegurar em sua cura, em seu perdão. É para você se assegurar na palavra de Deus. Essa não é uma arma carnal, material. A fé passa por cima de todas estas dúvidas, todos esses sentimentos, todas as emoções, todas as sensações, e espera, porque ela é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova das coisas que não se veem. Pela fé você já venceu, pela fé você já conseguiu, pela fé você já tem, não vai conseguir, você já conseguiu. Essa é a arma do crente revelado pelo Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo. Destrói todos os conselhos, todas as falsas doutrinas. Uma doutrina é um conselho. Paulo disse em Atos dos Apóstolos, à igreja de Éfeso, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, não vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Isto é verdade?
perfeitamente correto. Então uma doutrina é um conselho, como se crer, como se viver, como se portar. Uma doutrina deve ser pronta para corrigir, redarguir, exortar, a sã doutrina. Oh, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos dê fé nestas armas da milícia do cristão, que não são carnais e por isso são poderosas para destruir as fortalezas, as paredes, para destruir os conselhos dos ímpios em nossos sentidos, em nossa memória, em nosso caráter. Que Deus nos abençoe nesse sentido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente querida, por ter parado para ouvir este amigo programa Fé para Vencer. Hoje, sábado, logo mais às 18 horas, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje, sábado, às 18 horas. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali. Nossos cultos ali são todos os sábados às 18 horas e às terças-feiras às 19 horas. É bom ter você conosco, adorando, louvando e aprendendo de Deus a palavra sagrada. Venha, venha, queremos te ajudar. Queremos te ajudar, venha participar, traga sua família. E amanhã domingo, amanhã logo cedo, teremos a escola dominical lá na nossa igreja sede, no Novo Gamo, em torno de Brasília, viu? No Novo Gamo, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal, no Novo Gama. Amanhã, escola bíblica dominical, todos os domingos às 8 horas da manhã. Escolinha com as crianças, com as famílias, 8 horas da manhã. Levante cedo, leve sua família. Estaremos juntos ali ouvindo a palavra de Deus. Não percam. E amanhã, às 1h da tarde, tem um culto com a mocidade. 5 horas da tarde, companheirismo com a igreja. E às 6 horas da tarde, às 18 horas, o culto oficial de cura divina, libertação, sabe? Não deixe de levar sua família. É bom ter você conosco ali. Porém, hoje sábado, daqui a pouco, às 18 horas, teremos um grande culto em nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, viu? Hoje às 18 horas. Esperamos você lá, viu? Vai ser bênção de Deus ao seu favor, ao nosso favor. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido,
mas daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Do céu as lindas melodias se ouvirão na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói de todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Pela fé conhecemos a Cristo, que um dia morreu na cruz. Pela fé somos nós convertidos, pela fé nós vivemos na luz. Pela fé nós vivemos na graça, já não somos escravos da lei. Pela fé que nos foi revelada, viveremos com Cristo Rei. Pela fé nós estamos unidos, concentrados num só ideal. Pela fé somos nós redimidos, já saímos do vil lamaçal. Pela fé a vitória é certa, quando Cristo vier nos buscar. Pela fé o porvir nos espera, a coroa Jesus nos dará. Pela fé confiamos na Bíblia, a palavra do Deus de amor. Pela fé desfrutamos a vida em Jesus, nosso bom Redentor. Pela fé é um gozo infinito, lá no lindo país de esplendor. Pela fé nós firmamos na rocha, que é o nosso amado Senhor.